A paz do Senhor, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos finalizando o segundo tema do nosso ensino bíblico, o tema que Deus se assemelha, ou seja, nesse tema nós estamos partindo e conhecendo, os atributos que Deus comunica com a sua criação e aqueles que Ele não comunica. Então, vamos dar seguimento à nossa aula 4. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos, mais uma vez Te agradecemos por este tempo, este momento na Tua presença, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, nos ajude a aprender mais de Ti, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na aula 3 nós falamos sobre alguns atributos de Deus e sobre aqueles que Ele comunica e não comunica com a sua criação. Então nós falamos sobre o amor Ele comunica com a sua criatura. A santidade também, Deus comunica esse atributo com a sua criação. A ira contra o pecado, Ele também comunica essa ira, esse sentimento de repúdio ao pecado. A onipotência, Deus não comunica esse atributo dele com a criação, e somente Deus faz o que deseja, porque a sua criatura, a humanidade, ela muitas vezes é influenciada pelo poder do pecado, e segundo, ela é limitada à vontade soberana de Deus, então somente Deus faz o que deseja. Seguindo para a nossa aula 4, Deus é perfeito. Jesus nos diz: perfeito é o Pai Celestial, em Mateus 5:48. Isso significa que Deus possui todas as excelentes qualidades e não sente falta de nenhuma que lhe seria desejável. Podemos imitar sua perfeição esforçando-nos para ser perfeitos, como Jesus nos ordenou. Vamos ver Mateus 5:48 diz: Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito vosso Pai é o vosso Pai que estás nos céus. Embora aqui na terra não atinjamos a perfeição que frequentemente almejamos por meio da obra de Cristo em nosso favor, continuamos a progredir para a perfeição no curso da nossa vida. Ou seja, nesse contexto qual está se referindo, a passagem de Mateus 5:48, onde Jesus diz: sede vós perfeitos, assim como vosso Pai que está nos céus, é num contexto de amor, que Jesus está falando, discursando no seu sermão do monte sobre o amor, E ele faz uma aplicação ou uma analogia, melhor dizendo, sobre os publicanos, que era odiado por aquela sociedade. Publicanos, cobradores de impostos, eram vistos como traidores pelos fariseus e os demais pessoas da população. E ele fala assim: olha, se você ama, aquele que está perto de você, se ama aquele que faz parte do seu convívio, os publicanos também fazem da mesma forma. Então, esse tipo de amor, Jesus está falando qualquer pessoa, até as pessoas que vocês odeiam, que vocês acham que eles são traidores, também fazem igual a vocês. Então, a perfeição a qual Jesus retrata aqui é a perfeição também que revela esse amor perfeito de Deus, onde ele alcança e onde ele é visto e onde ele é derramado também sobre aqueles que não merecem, por assim dizer. Então, é um processo, gradual ao qual o Espírito Santo, por meio da palavra, está trabalhando em nossas vidas, mas Jesus nos chama. Esse é o tema da mensagem do discurso do Sermão do Monte, nessa passagem ele chamando
que nós vemos amar e chamando a nós buscarmos essa perfeição de dar e entregar e querer e ter essa vontade de amar aqueles que não fazem parte do nosso convívio, não são os nossos filhos, não são os nossos parentes mais próximos, mas são aqueles a qual Jesus entregou a sua vida também. Então, nesse processo, nós temos que seguir caminhando em sentido, em direção à perfeição e mostrar à sociedade, às pessoas que estão à nossa volta, a obra de Cristo que está sendo realizada em nossas vidas. O outro atributo diz: Deus é bendito. A bênção de Deus significa que ele se deleita completamente em si mesmo, em tudo que reflita seu caráter. Olha que importante, né? Deus se deleita em si mesmo e se deleita em aquilo que reflita o seu caráter. Ou seja, quando nós refletimos o caráter de Deus, os atributos de Deus, Deus se deleita em nós, Deus tem prazer em nós também. Ele mesmo é o foco de toda a felicidade e deleite. Portanto, sua plenitude de alegria é encontrada em si mesmo. Mas Deus também se deleita na criação. Em Gênesis 1:31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Quando achamos prazer e felicidade no que é agradável a Deus, seja o trabalho dos outros, os aspectos de nossas próprias vidas ou as coisas criadas, demonstramos as maneiras pelas quais Deus nos abençoou e, portanto, honramos Ele e imitamos sua bondade. Descobrimos nossa maior bênção e felicidade na fonte de todas as coisas boas, o próprio Deus. É importante nós notarmos isso. Quando achamos prazer e felicidade no que é agradável a Deus, seja o trabalho dos outros, os aspectos de nossas próprias vidas ou as coisas criadas, demonstramos as maneiras pelas quais Deus nos abençoou e, portanto, honramos a Ele. Então, quando nós encontramos felicidade, quando nós encontramos satisfação, quando nós encontramos alegria, né, nessas coisas a qual Deus criou, nessas coisas a qual nós fazemos parte, na própria sua imagem, no nosso semelhante, naquilo que nos atributos ao qual ele compartilha conosco e também no deleite da sua obra mesmo criada. Quando nós nos deleitamos naquilo que ele criou, naquilo que nós usufruímos, quando nós nos alegramos nisso, demonstramos, né, as maneiras para a qual Deus nos abençoou. Nós demonstramos que nós pertencemos a esse Deus, mas principalmente reconhecemos esse Deus através das suas bênçãos. Deus nos abençoa de várias formas, né? Principalmente Ele é a própria bênção sobre as nossas vidas. Mas veja, às vezes nós não nos sentimos abençoados com uma boa esposa. Nós não nos sentimos abençoados com um bom esposo. Nós não nos sentimos abençoados com um bom filho, né? Ou filha. Nós não sentimos abençoados com a mãe que Ele nos deu, com o pai que Ele nos deu, né? Nós não nos sentimos abençoados pelo trabalho que Ele nos deu. Lógico que cada aspecto desses relacionamentos, né, que nós vamos construindo e temos diante da nossa vida, diante da nossa existência, tem os seus problemas e tem as suas particularidades, mas
quando não há nada grave nisso, né? Nesses relacionamentos, em tudo que nós fazemos e nós não conseguimos se deleitar e nem se sentir abençoados por tudo aquilo que nós estamos usufruindo, algo de errado está em nós, né? E nós precisamos rever a nossa fé, rever o nosso relacionamento com Deus, porque algo está fora do eixo, algo está errado. E nós temos que buscar novamente, né, se satisfazer em tudo que Deus tem nos dado, e principalmente quando nós não estamos mais satisfeitos com essa parte da criação, os relacionamentos que nós temos, o trabalho que nós temos e tudo que nós usufruímos. Quando a gente não estamos satisfeitos com isso, é bem provável que o nosso problema maior seja não estar satisfeito em Deus, não se sentir mais abençoado em Deus, não sentir mais alegria no próprio Deus. Seguindo, Deus é belo. E não é esse belo, é outro tipo de beleza. No Salmo 27, versículo 4 diz assim: Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Davi, no seu único e grande anseio, diz, né? Davi, no seu o único e grande anseio é habitar na casa de Deus durante toda a existência. Uma razão que ele dá para esse anseio é que deseja contemplar a formosura do Senhor. Deus é a soma de todas as qualidades e possui todas elas, né? Beleza, o aspecto físico, mas Deus é um conjunto de todas as qualidades que nós possamos entender, perceber e compreender. E a sua beleza parte daí, porque Ele é o Criador e nele há todas essas qualidades. Vejamos, quando nós contemplamos o nascer do sol, o pôr do sol, quando nós contemplamos a natureza, né, os pássaros, né, todas as espécies de animais, seja o que nós gostamos de contemplar, mas mas isso mexe conosco e nos dá algum tipo de satisfação, algum tipo de alegria, algum tipo de prazer. E quando Davi declara esse salmo, que ele queria viver na presença do Senhor por longos dias, todos os dias da sua vida, para aprender no seu tempo e contemplar a sua formosura. Eu imagino como às vezes nós achamos breve um pôr do sol, o nascer do sol, ele passa rápido, né? E aquele sentimento se perde. Nós tiramos fotos para relembrar, mas ele se perde. Agora imagine estar contemplando a Deus, tudo que Ele é, da forma que Ele é, contemplando a Ele e não precisar mais sair daquele estado, não precisar mais sair daquele momento de admiração, né? Então, é esse o sentido. Quando nós olhamos as belezas das coisas ao qual Deus fez, nós não queremos sair daquele estado de admiração, muito menos, né, olhando para Deus, estando perto de Deus. Jamais queremos sair desse estado de contemplar a sua beleza. Então, Deus é belo nos seus atributos e nas suas qualidades totais, não de aparência física, porque Deus é espírito, né? Mas essa beleza que ele proporcionou em vários aspectos da sua
criação. Mais um atributo diz: Deus é uma unidade. Embora alguns atributos de Deus possam parecer mais destacados do que outros, é importante perceber que Ele é uno em todos os seus atributos. Ele não possui mais um atributo do que outro. Não está dividido em partes. É importante que nós venhamos perceber e entender que em todos os seus atributos Deus é igual, tem a mesma medida, a mesma quantidade, a mesma intensidade, não tem mais nem menos. Ele é um, né? E ele não divide em proporções os seus atributos. Ele não é mais amor, nem menos amor, mais ira, nem menos ira, né? Contra o pecado. Não é mais ou menos santo, não é mais ou menos bondoso, não é mais ou menos belo. Ele é uno em todos os seus atributos, em todas as suas características, né? São iguais. A Escritura nunca identifica um dos atributos de Deus como mais importante do que outros. Por exemplo, Deus é a luz em 1 João 5. Deus é amor em 1 João 4:8. Ele não é parte luz e parte amor. Ele é, em todos os momentos e de todos os modos, luz e amor. Cada atributo de Deus nos fornece um aspecto de quem Ele é e também nos oferece uma perspectiva sobre quem Ele nos fez ser. Então, de todas essas aulas, a quarta aula hoje que nós estamos finalizando até aqui, foram revelados atributos e atributos de quem Deus é, a sua personalidade, como a Bíblia revela Deus e, melhor dizendo, como ele se revela para a humanidade. Então, todos esses aspectos nos dá indicativo, nos dá a perspectiva da presença de Deus, de tudo que ele é, da forma que ele se comunica, da forma que ele age, de tudo que ele faz. E ainda mais, tudo aquilo que ele quer de nós. Né? Entregou para a sua criação, distribuiu, melhor dizendo, para a criação esses atributos, para que também nós fôssemos e chegássemos a ser ainda mais parecidos com ele. Então, resumindo, tudo que nós falamos nessas 4 aulas até aqui, diz assim: a ninguém e a nada exista que no céu, quer na terra, e não há outro ser que possa ser semelhante a Deus, ou que se assemelhe a Deus. Essa verdade é reiterada em várias passagens bíblicas, como o Salmo 89:8 diz: o Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto na tua fidelidade. Em Jeremias 10:6, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o teu nome em força. Salmos 86:8 diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Em Êxodo 15:11, quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em louvor, autor de maravilhas? Miqueias 7:18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança? No entanto, isso não significa que Deus não compartilhe seus atributos com as suas criaturas. Embora ele não seja semelhante a nenhum outro, né? Não quer dizer que ele está tão distante de nós ou tão deslocado de nós que ele não compartilha da sua própria personalidade, seus próprios atributos com a sua criação. Especialmente aqueles que são portadores da sua imagem. Quem são os portadores da sua imagem? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Embora nada se compare ao Senhor, Ele
deliberadamente comunica suas qualidades com os seres humanos, permitindo que eles reflitam sua natureza e caráter. Então é conhecendo os atributos de Deus, conhecendo a personalidade de Deus, que conhecemos a Ele. E quando nós praticamos os atributos que Ele compartilha conosco, revelamos também a natureza de Deus para o outro, o caráter de Deus para o outro. Olha que mundo maravilhoso se todos nós pudéssemos refletir, né, esses atributos comunicáveis de Deus um para o outro. Que mundo, né, que mundo e qual realidade, qual sociedade, né, seríamos. Isso nós esperamos que um dia virá e acontecerá no futuro. Isso é um reflexo da graça e do amor de Deus por sua criação. Então Deus graciosamente distribui, comunica, transmite sua personalidade, o seu caráter, os seus atributos graciosamente e com muito amor pela sua criação. Então, essa foi a nossa última aula sobre o tema que Deus se assemelha. E nesse tema nós falamos sobre atributos comunicáveis de Deus e incomunicáveis. E nesses atributos nós conhecemos mais a Deus e também participamos, ou melhor, transmitimos ainda mais a personalidade de Deus, o caráter de Deus para o outro. Nós aprendemos como Ele é e também passamos e desejamos transmitir através de nossas vidas quem Ele é para o outro. Hoje nós falamos sobre 4 atributos: a perfeição, a unidade, bendito e belo. A perfeição, Deus não comunica com a sua criação, né? Embora nós tentamos ser, né? Embora ainda nós não conseguimos alcançar. Então, ele é um atributo que está sendo comunicado em partes, mas só Deus é perfeito neste momento. Unidade, Deus também não compartilha com a sua criação. Só Deus é único e não há diferença de proporcionalidade do seu caráter, dos seus atributos, de suas qualidades. Tudo está em exatidão, tudo está no seu mesmo nível, né? Só Ele consegue ser único em unidade. E quando nós falamos de Deus, amados, nós estamos falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando do Deus único, do Deus único, Deus uno, Deus triuno, né? São as 3 personalidades, né? As 3 essências, melhor dizendo, são as 3 personalidades diferentes, mas uma essência só, um único Deus, Criador de todas as coisas. Falamos sobre bendito, sobre Deus ser o deleite dele mesmo e também nos leva a deleitar em tudo que ele faz. E também nós podemos ser benditos e ser bênção para outras pessoas, né? Nós somos também portadores de bênção para o outro. Então, esse atributo Deus comunica com a sua criação. E também belo, a beleza, nós fazemos coisas maravilhosas, nós temos qualidades maravilhosas que revelam a beleza do nosso Criador. Também eu deixei algumas questões, se você quiser depois tire um print, responda, né, e tente aprender ainda mais sobre Deus através desses questionários, dessas perguntas que são muito importantes para o acompanhamento e fixação do seu estudo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine, que nós, eu, você, possamos ainda mais revelar essa natureza que Ele comunica conosco, revelar essa natureza
para as pessoas que estão à nossa volta, para que as pessoas também possam de alguma forma perceber, né, a existência de Deus através das nossas vidas e que nós vamos aprender ainda mais e amar ainda mais a Deus através de tudo o que Ele se revela para nós através das suas escrituras. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o nosso próximo tema, até o nosso próximo estudo, até o nosso próximo ensino bíblico. Fiquem na paz.